Jornal da Tarde. RCA Brasil. Imparcialidade, transparência, compromisso com a verdade. Está no ar, Jornal da Tarde RCA Brasil. A notícia do jeito que ela é. Olá, boa tarde. Sexta-feira, dia 23 de julho de 2021. No ar, edição de número 1 do Jornal da Tarde. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, você que nos acompanha pelo app da rádio RCA Brasil ou ainda pelo nosso portal de notícias e também som e imagem pelo Facebook e YouTube. A partir de agora, você fica sabendo a notícia do jeito que ela é. Muito prazer, eu sou André Lourenço, nos trabalhos técnicos Enzo Peroni e Samuel de Souza, o Samuca. Vamos então aos destaques de hoje. Vacinação em pessoas com 30 anos será mantida até o início da próxima semana em Araraquara. Sem uma porcentagem considerável vacinada, infectologista faz um alerta sobre a transmissão da Covid-19. Câmara de Araraquara define membros da SEI da Covid. Intervenções artísticas são usadas para conscientizar motociclistas em Araraquara. Na economia, exportações da indústria na região de Araraquara aumentam 42,7%. Confira ainda os destaques do plantão policial desta sexta e as últimas informações do mundo esportivo. Editorial. A nossa saudação a todos que nos seguem neste momento. Este é o ponto de vista do nosso editorial neste dia 23 de julho, uma sexta-feira. Aliás, nesta sexta-feira, Araraquara ganha mais um meio de comunicação, um canal de comunicação. Em um projeto que começa a ser implantado, a Rádio RCA Brasil, ela mantém os traços das emissoras convencionais, mas com a vantagem de estar amparada pela tecnologia, os novos tempos que diariamente mudam o nosso comportamento e nos dá o prazer desta convivência e também de poder de uma rádio web. O nosso entendimento, então, é de que todo meio de comunicação ele pode se transformar desde que tenha contato com a tecnologia correta. Conforme os meios se tornam mais sofisticados e o público fica mais exigente, surgem novas oportunidades e também maneiras de se comunicar. Então, a partir de agora, nós vamos nos comunicar 24 horas em qualquer lugar do mundo. E quando a gente diz poder, é o poder de levar a informação, levar a música e o entretenimento através de smartphones e de computadores. Mas cá entre nós, quem imaginava que nós poderíamos chegar a isso? É o futuro. Ele está diante de nós, de todos nós. Eu sinto, após 55 anos de jornalismo, que rádio e internet têm uma relação mais próxima do que a maioria das pessoas imagina. A combinação das duas cria indiscutivelmente uma série de novas possibilidades bastante vantajosas para ambas, bastando, porém, empregar a estratégia correta. A RCA Brasil mantém a tradição, porém aplica a modernidade, conversando com seus ouvintes, usando as redes sociais. Em todas as áreas, as empresas, elas precisam ter um olhar
constante voltado para a inovação. As empresas estão mudando, o mundo está mudando e nós, comunicadores, nós precisamos estar mais perto das pessoas, investindo em plena pandemia. E é o que nós estamos fazendo neste exato instante em que vivemos essa catástrofe em todo o mundo. Com a popularização das transmissões ao vivo pela internet, não é mais necessário usar um aparelho tradicional de rádio para ouvir as suas estações preferidas. Dessa forma, o meio se torna independente da sua estrutura original para se tornar acessível de muito mais dispositivos diferentes, desde computadores até smartphones, como dissemos. Assim, um programa de rádio deixa de ser atrelado ou de estar atrelado a esses aparelhos convencionais para ser simplesmente entretenimento, via áudio. Com algumas adaptações, essa categoria pode incluir até os podcasts, que tiveram a sua popularidade alavancada graças à facilidade de compartilhar conteúdo via internet. E eu me lembro, anos atrás, o telefone era o único meio de interagir com essas pessoas, colocando público e apresentadores de programas de rádio em contato um com o outro. Só que agora as redes sociais, elas oferecem um impulso saudável nesse sentido. Vamos então usar as páginas do Facebook, os perfis no Twitter para estimular a interação dos ouvintes no ambiente totalmente digital. É isso que vamos fazer, interagir com o público em qualquer parte do mundo. E sempre que surge ou se populariza uma nova tecnologia, é possível buscar maneiras de combiná-la com o que já temos. Aqueles que encontram caminhos inovadores para adaptar seu trabalho a essas novas condições, essas pessoas merecem o nosso respeito, a nossa consideração. São essas pessoas que conseguem se destacar com mais facilidade em seu meio de atuação. São tantos os benefícios que não faz sentido ignorar esse movimento e ficar de fora. Sejam bem-vindos, pois, à Rádio RCA Brasil Web. Este é o ponto de vista do nosso editorial. A vontade de cooperar e de somar forças sempre fizeram parte do ser humano. Mas foi em 1844, na Inglaterra, durante a Revolução Industrial, que surgiu a primeira cooperativa, quando tecelões se uniram para melhorar suas condições de vida. O cooperativismo foi ganhando força e hoje é o maior movimento social do planeta. Cicobi apresenta Cooperativismo. Tudo o que você precisa saber. Episódio 1. O cooperativismo. As pessoas com objetivos em comum se unem para formar uma cooperativa e juntas conquistarem mais. Assim, todo mundo cresce junto, dividindo resultados, seguindo os princípios do cooperativismo. Qualquer pessoa pode fazer parte de uma cooperativa. Todos os cooperados participam das decisões e dos resultados. As cooperativas são independentes e colaborativas. Elas contribuem com o desenvolvimento social e econômico de seus cooperados e de suas comunidades. Sem contar que uma cooperativa pode cooperar com a outra, fortalecendo as duas. É assim, compartilhando o crescimento, que o cooperativismo transforma para melhor a vida das pessoas. Quer saber mais? Assista aos outros episódios. Cicobi. Saudação a todos que nos Saúde e bem-estar. Muito bem, abrimos a edição 1 do Jornal da Tarde falando de saúde da pandemia na cidade de Araraquara. E a gente fala de imunização,
porque a vacinação contra a Covid-19 para pessoas com 30 anos ou mais será mantida no início da próxima semana na cidade de Araraquara. O município, aliás, aguarda a chegada de mais vacinas para avançar, aí sim, a outras faixas etárias de 25 a 29 anos. A imunização segue ocorrendo nos 9 postos de vacinação do município. Estão instalados nos postos de saúde da Vila Xavier, do Ieda, UPA Vale Verde, no César, Vale do Sol, Assentamento Bela Vista, Distrito de Bueno de Andrada e também nos drive-thrus do SESC e também do SEAR. Gestantes e puérperas continuam recebendo também a vacinação na unidade de saúde da Vila Xavier, unidade do César, drive-thru do SESC e também drive-thru do SEAR. Além do RG, é preciso que as pessoas também levem no ato da imunização um CPF e um comprovante residencial. E elas devem apresentar também uma carta do médico autorizando a vacinação, a imunização. Já as lactantes podem buscar imunizante em qualquer um dos 9 polos de vacinação do município. Neste caso, devem apresentar certidão de nascimento do bebê, declaração ou relatório médico constando a situação de lactante, além de um RG também, um CPF e um comprovante residencial atualizado. Também segue na cidade a aplicação da segunda dose da Coronavac nos postos de saúde da Vila Xavier, unidade do SESA e também drive-thru do SESC. Já a segunda dose da vacina AstraZeneca está sendo aplicada no município em todos os polos, inclusive o drive-thru do SEAR e também drive-thru do SESC. Araraquara, para se ter uma ideia, já aplicou até o momento 188.196 doses, sendo 135.940 doses da primeira dosagem, 46.507 da segunda dose e 5.749 doses únicas, no caso da Janssen. E ainda falando em relação à vacinação, principais variantes da Covid-19 já foram detectadas no país. Mais informações com ela, Lê da Letra. As 4 variantes do coronavírus, Alfa, Beta, Gama e Delta, já foram detectadas em 12 países da América Latina e do Caribe, incluindo no Brasil. A confirmação é da Rede Regional de Vigilância Genômica, que pertence à Organização Pan-Americana da Saúde, a OPAS. A região registrou, na última semana, 967 mil novos casos e 22 mil mortes. Os Estados Unidos e o Brasil continuam sendo os 2 países da região com mais casos e óbitos. A diretora-geral da OPAS, Carice Etienne, destaca que apenas 15% da população da América Latina e Caribe já foi totalmente vacinada, mas em nações como Honduras e Haiti, o índice é de apenas 1%. Segundo Etienne, a falta de imunização está criando uma divisão epidemiológica com a região cada vez mais dividida pelo acesso às vacinas. Os casos e óbitos estão em alta em Cuba, onde várias províncias têm reportado um grande aumento das novas infecções. Mas alguns dos países que estão com a vacinação avançada e vêm registrando queda nos casos de coronavírus são Uruguai, Chile, Argentina e Canadá. Carice Etienne lembra que as variantes se espalham com mais facilidade e a única maneira de parar o ciclo é aumentando as taxas de vacinação. Segundo ela, as vacinas são críticas e medidas como distanciamento social, uso de máscaras, evitar aglomerações e testar a população continuam sendo importantes. Da ONU News, em parceria com a agência Rádio Web, Lê da Letra. Tá aí, diante dessa informação trazida pela Leda, da presença de variantes em nosso país, um aspecto positivo, uma notícia positiva. Vacinas da Pfizer e AstraZeneca funcionam contra a variante Delta. Quem nos traz mais informações é Cadu Macri. Um estudo publicado na revista científica New England Journal of Medicine confirmou que as vacinas contra a Covid-19, Pfizer e AstraZeneca oferecem alta proteção contra a variante Delta, mas apenas a quem já recebeu a segunda dose do imunizante. De acordo com os resultados, a Pfizer tem uma eficácia de 88% para a variante identificada pela primeira vez na Índia. Já a AstraZeneca oferece eficácia de 67%.
Para os autores, o novo estudo ainda tem limitações e que precisam ser observados com cautela, mas afirmam também que a descoberta dá suporte à aplicação de 2 doses do imunizante nas populações vulneráveis. A Agência Rádio Web do Rio de Janeiro, Cadu Macri. E o Tribunal de Justiça de São Paulo deu 15 dias para que o Estado de São Paulo vacine todas as pessoas presas nas unidades prisionais paulistas. Determinou também que o governo João Dória, do PSDB, apresente em até 48 horas um cronograma de vacinação para os custodiados. A decisão liminar atende a uma ação civil pública apresentada pela Defensoria Pública de São Paulo. Desde o início da crise sanitária, 74 detentos morreram em decorrência da Covid-19 no estado de São Paulo. 39 deles nos últimos 5 meses. A população carcerária paulista é de 207.700 presos. Até a última segunda, dia 19, a Secretaria da Administração Penitenciária, a SAP, já tinha vacinado mais de 27 mil pessoas presas. A Defensoria, no entanto, afirmou que os números, entre aspas, são irrisórios e inaceitáveis. De acordo ainda com a Secretaria, a expectativa é que a vacinação avance a partir desta segunda quinzena de julho e também no mês de agosto. E a gente segue falando de vacinação, apesar do avanço, da vacinação da população na cidade de Araraquara e a queda também a gente tem visto no número de mortes e novos casos de Covid-19, a infectologista Estela Catelani, da Unimed de Araraquara, alerta que o caminho para o controle da pandemia ainda é longo e passa pela conscientização das pessoas. E ainda segundo ela, além de se imunizar completamente, é importante também que os cidadãos mantenham as medidas de higiene conhecidas como uso de máscara, limpeza das mãos, além do distanciamento social. E tudo isso, gente, para evitar o contágio e também a chance de mutações da Covid-19. As pessoas que receberem as 2 doses das vacinas têm a imunidade contra a Covid-19, sim. Porém, é importante a gente ressaltar que nem todos têm essa proteção total. Isso pode depender também da idade, tipo da vacina ou até mesmo do próprio organismo da pessoa. Mas, de qualquer forma, as vacinas levam à produção de anticorpos, que são os soldados, a gente pode dizer dessa forma, que nos protegem e podem sim promover uma queda mais rápida da carga viral do vírus, ou uma resposta ainda mais rápida do organismo, não havendo muitos casos graves ou óbitos pela doença. Estela acrescenta ainda que não existe vacina que proteja 100% uma população. Depende de fatores pessoais e também da vacina, além das variantes que surgem pelo caminho. Araraquara registrou nesta sexta um óbito e mais 77 casos positivos de Covid-19 no município, o equivalente a 6,5% de 1.183 amostras analisadas nos serviços públicos e privados de saúde e também nos setores econômicos e sociais da cidade de Araraquara. Considerando apenas os sintomáticos que buscaram os serviços de saúde, esse percentual sobe para 14,05%, sendo 73 positivados de 519 amostras. Araraquara soma, portanto, neste momento, 27.677 casos confirmados de Covid-19. A cidade conta hoje com uma taxa de ocupação de leitos de 41% de enfermaria e 44% de UTI. Do total de 116 internados, 62 são moradores de Araraquara e 54 de outros municípios, via Sistema Cross. Araraquara registrou até o momento 557 óbitos decorrentes da Covid-19. O mais recente é uma mulher de 57 anos com comorbidades internada em um hospital da rede pública no último dia 26 de junho. Seguimos com as informações e trazendo atualização no caso de casos e mortes, mas em nosso país. O Brasil soma 1.400 mortes
e 49.700 casos de Covid-19 em 24 horas. Mais informações com ele, Bruno Moreira. O Brasil registrou nesta quinta-feira 1.412 mortes e 49.700 novos casos de Covid-19. Os dados estão em levantamento do CONAS, Conselho Nacional de Secretários de Saúde, com referência nas últimas 24 horas. No total, o país soma 547.016 mortes e mais de 19.500.000 casos de infecção pelo coronavírus. A média móvel de mortes permanece em ritmo de queda desde o mês de junho e ficou em 1.153 nesta quinta. Esse índice representa o balanço de mortes por Covid nos últimos 7 dias. 7 estados brasileiros já ultrapassaram a marca de 1 milhão de casos da doença. São Paulo, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Paraná, Bahia, Santa Catarina e, mais recentemente, o Rio de Janeiro. Em número de mortes, o Brasil está atrás apenas dos Estados Unidos. Agência Rádio Web, com informações de Brasília, Bruno Moreira. Muito bem, a gente muda um pouco de assunto, mas ainda falando de saúde, né? E aproveite o final de semana, a pausa do final de semana, para investir na saúde cerebral. A nutricionista Giovana Oliveira dá algumas dicas de alimentos que protegem o cérebro e ajudam também a estimular o seu funcionamento. Mais informações na reportagem de Sig Eichmeier, da agência Rádio 2. Comemorado esta semana, em 22 de julho, o Dia Mundial do Cérebro chama atenção para os cuidados com este importante órgão, responsável pelo funcionamento de todas as funções do corpo. Uma das principais medidas é ter uma boa noite de sono, pois somente dessa forma o cérebro consegue eliminar toxinas que podem acelerar doenças degenerativas. Enquanto dormimos, ele também processa todas as informações coletadas durante o dia para criar memórias, armazenar o que é importante e descartar o que não é necessário. Mas além de descanso, o cérebro necessita de nutrientes que o ajudem a manter seu bom funcionamento. Olá, eu sou a Sig Eichmeier e no Saúde e Bem-Estar de hoje converso com a nutricionista esportiva funcional Giovana Oliveira sobre os nutrientes que são importantes para a saúde cerebral. Entre eles, os flavonoides, que, de acordo com a especialista, trazem diversos benefícios para o cérebro. Um dos compostos mais importantes são os flavonoides. Eles estão presentes em diversos alimentos, as frutas, legumes, verduras, e são de extrema importância para o cérebro, porque eles possuem uma ação anti-inflamatória e antioxidante. Isso vai contribuir para a diminuição da morte dos neurônios, né? Isso porque eles auxiliam na melhora do fluxo de sangue no cérebro e contribuem para a saúde dessas veias e artérias dessa região, melhorando também a distribuição dos nutrientes para as células cerebrais, né? E aí mantém essas funções de maneira saudável, como a memória, o raciocínio, o cansaço, além de prevenir doenças neurodegenerativas. A nutricionista Giovana Oliveira cita alguns dos alimentos que contêm flavonoides e outros nutrientes importantes. São principalmente frutas vermelhas, como maçã vermelha, cereja, morango, amora, acerola, mas também estão em frutas arroxeadas, como a uva roxa, o açaí, né? Além disso, temos os vegetais verdes escuros, né? Os espinafre, brócolis, couve. Eles possuem outra substância chamada carotenoides. Eles exercem também um efeito muito importante, que é o efeito antioxidante, e aí vai atuar como um neuroprotetor dessa região cerebral, né? Outros alimentos também, né, outros nutrientes muito estudados são, por exemplo, o ômega 3, folato, o zinco e as vitaminas A, C, D e E. Né, eles todos desempenham diversos efeitos benéficos para a melhora da memória, manutenção, né, e auxiliando todo esse processo cognitivo.
Para aproveitar os benefícios desses alimentos, o ideal é consumi-los diariamente de forma variada, esclarece a especialista. Outras medidas que contribuem para o envelhecimento saudável do cérebro são evitar o estresse, praticar atividades físicas e a estimulação social e intelectual. Esse podcast é uma produção da Rádio 2. Muito bem, uma pausa no Jornal da Tarde. Continue com a gente. Na sequência, a gente volta com muito mais informações para você. Não saia daí. Você está ouvindo Jornal da Tarde, RCA Brasil. Brasil de todos os tempos. O registro dos momentos mais significativos da música popular brasileira por seus autores e intérpretes. Domingo, 10 da manhã. Reapresentação, quarta, 9 da noite. Chorando de alegria. Durante 1 hora, cavaquinhos, tamborins, flautas, saxofones e demais coadjuvantes nos trazem melodias antigas e recentes de solistas e grupos consagrados do gênero, mostrando a linguagem popular brasileira. Apresentação terça, 6 da tarde. Reapresentação quarta, 8 da noite. Plantão policial. Nesta ronda policial, homem que matou a companheira na frente da netinha é condenado a 12 anos de prisão. Foi condenado a 12 anos de prisão em regime fechado o homem que matou a companheira a facadas na madrugada do dia 11 de setembro do ano passado. O crime aconteceu na rua José Fontoura Costa, bairro Castelo Branco, em São Carlos. A Aparecida de Fátima Poli Gambim, de 60 anos, foi assassinada na frente da netinha de 9 anos de idade. O julgamento de José Carlos Donizete de Almeida aconteceu nesta quarta-feira, no Fórum Criminal de São Carlos. O delegado Gilberto de Aquino e os 2 policiais militares que atenderam a ocorrência participaram como testemunhas. Os jurados reconheceram as qualificadoras do recurso, uma que é vítima e não teve como se defender do agressor e a outra é de feminicídio. José Carlos segue preso no sistema carcerário, onde irá cumprir o resto da pena. Colaborou conosco o São Carlos Agora. Veículo roubado no carro é localizado pela PM no Jardim Morumbi. Rolê. Foi exatamente o que fizeram no começo desta quinta-feira 2 criminosos que abordaram o motorista de um Jeep Renegade. Levado o veículo sob ameaça de um revólver. Olha o que disse o motorista, dono do veículo. Fiquei impressionado com a agilidade e a rapidez dos bandidos. Ainda assustado com a cena, assim disse o proprietário à polícia militar. O dono do Jeep estava na rua Comendador Pedro Morgante, à altura do bairro do Carmo, se preparando para entrar no veículo quando houve a abordagem dos malandros. Imediatamente os canalhas assumiram o controle do carro para esse rolê, que na gíria brasileira pode ser também raulé, já velha de algumas décadas, usada quase exclusivamente, significa pequeno passeio de volta. Isso porque 2 horas depois o veículo foi localizado em bairro próximo, no Jardim Morumbi, exatamente na rua Luiz Piqueira Azevedo. Ainda não há pistas sobre o paradeiro dos bandidos. Jovem que estava desaparecida vai à delegacia e diz que saiu de casa por problemas de relacionamento com a tia. Maristela de Oliveira, de 25 anos, que estava desaparecida desde a última segunda-feira, resolveu ir à delegacia na noite desta quarta, após a repercussão na mídia. Ela informou que decidiu sair de casa por problemas de relacionamento com a tia. A jovem diz que está morando na casa de uma amiga que se encontra bem de saúde física e mental. Segundo informações, ela já teria entrado em contato com a família para dar o mesmo recado. Maristela desapareceu no início da semana ao sair para procurar o cartão perdido, quando foi ao mercado na região da Vaz Filho e não retornou mais. Órfã de pai e mãe, a moça morava desde 2006 com a tia, Fabiana Regina de Souza Azevedo, de 41 anos. Foi ela quem acionou a polícia após o sumiço da sobrinha. Homem de 44 anos é atropelado e morre na Santa Casa.
Um homem de 44 anos morreu na Santa Casa de Araraquara após ser atropelado na noite desta quinta-feira. A vítima seria um morador de rua e vivia nas imediações do terminal de integração. O motorista do veículo, que causou os ferimentos que levaram a óbito o sujeito, fugiu do local. Foi a assistência social da Santa Casa que informou a delegacia de plantão sobre o acidente fatal. Segundo as informações, a vítima foi levada pelo resgate do Corpo de Bombeiros até o hospital com diversas fraturas e não resistiu aos ferimentos. O atropelamento teria ocorrido por volta do meio-dia na Avenida São Paulo, entre as ruas 15 e 16. A Polícia Civil não foi informada do caso durante o dia e, por conta disso, a perícia não foi acionada. Em contato com o Corpo de Bombeiros, os policiais ficaram sabendo que as equipes do resgate foram ao local e encontraram a vítima em estado de hipovolêmico. Olha, estar hipovolêmico, gente, é uma situação grave que acontece quando se perde grande quantidade de sangue, líquido, inclusive, e aí falta oxigenação, consequentemente leva a óbito, né? Bem, isso exigiu um trabalho urgente de estabilização e um socorro rápido para o hospital. Uma viatura da Polícia Militar teria acompanhado a ocorrência. A vítima tinha documentos e um celular que foram apreendidos pela Polícia Civil. Ele foi identificado como Davison Honorato. Esses foram os informes da Ronda Policial. Tá aí, Tadeu Alves de volta na próxima segunda com os destaques do final de semana para você que nos acompanha no Jornal da Tarde. A gente segue aqui com a edição de hoje, edição de número 1, e com o tema Você Sempre Chega Rápido, notícia ruim também. A ação educativa promovida para alertar os motociclistas sobre os cuidados no trânsito segue até o dia 27 de julho, quando é celebrado o Dia do Motociclista. A campanha é apresentada em intervenções lúdicas, com uso de músicas e também performance, pelos atores do grupo Anjos do Trânsito. A estreia ocorreu na última quarta, na Praça de Santa Cruz, e na próxima semana a programação atinge a Avenida 36, na segunda, dia 26, das 10 até 1 da tarde, e também a Rua 9 de Julho, na terça, dia 27, das 2 até as 5 da tarde. O Brasil, gente, para se ter uma ideia, é o 5º colocado entre os países recordistas em mortes no trânsito, com mais de 37 mil vidas perdidas por ano. Além dos acidentes fatais, 600 mil pessoas têm sua rotina drasticamente afetada por sequelas físicas e também psicológicas permanentes. E trazendo informações mais locais, informações da cidade de Araraquara, segundo o coordenador de mobilidade urbana da cidade, o maior número de acidentes com óbito no município deixou de ser um atropelamento e colisões e passou a ser de motociclistas, com idade entre 18 e 25 anos. A Organização Mundial de Saúde, a OMS, aponta que o fator de risco que mais causa acidentes no trânsito é a velocidade excessiva, sendo a responsável por 1 em cada 3 mortes por acidentes de trânsito em todo o planeta. Política. Muito bem, seguimos aqui com o Jornal da Tarde. A gente entra no assunto de política. A Comissão Parlamentar de Inquérito à CEI da Covid em Araraquara, que investigará os contratos da Prefeitura durante o enfrentamento da pandemia da Covid-19, definiu seus membros nesta semana. Os trabalhos serão iniciados após a imunização de toda a população adulta com 2 doses de vacina. A composição da CEI ficou, portanto, da seguinte forma: Tainara Faria, do PT, como presidente da comissão, Marcos Garrido, do Patriota, como relator, além dos vereadores Emanuel Esponton, do Progressista, Marquese da Rádio, do Patriota, Edson Hell, do Cidadania e Paulo Landim, do PT. Aos mais céticos que chegaram a dizer que, da forma que foi feita, a investigação acabará em impeachment, Boi, presidente da Câmara, esclareceu, falou com a gente e disse ainda que, como a proposta foi construída, explica a formação dessa comissão. A interpretação é de cada um, Eu tenho que fazer o que é o bom senso, que é o equilíbrio, Não sou eu, o presidente, que faça a minoria ser maioria, nem a maioria ser minoria. É as urnas,
É o convencimento dentro da casa. Hoje tem 4 vereadores declarados de oposição, tem vereadores de centro, tem vereadores de um partido só, e a base tem 10 vereadores. Então não é eu que faço isso. Não na SEI ou qualquer comissão, é a proporcionalidade primeiro dos partidos, e se você vai pelos partidos, lógico que se tem mais situação, vai ser mais representativo. Então, se eu tivesse uma Câmara com 9 da oposição e 9 da situação, seria 3 de cada. Mas não é eu que faço isso, é as urnas e os partidos que se alinham de acordo com a sua leitura política. Mesmo assim, tendo 4 vereadores da oposição declarados mesmo, a gente conseguiu pôr 2 representando a oposição, e não foi fácil conseguir construir a relatoria. Construímos a relatoria para a oposição, para o Dr. Garrido, né, que era um pedido, uma demanda, e eu, como presidente, tive que articular para dar a presidência para a maior bancada, que são 4 vereadores, e a relatoria para a segunda maior bancada, que são 3 vereadores. E consegui mais um da oposição, que é o Marquese. Então são 2 da maior bancada e 2 da segunda maior bancada, né? E dessa forma a gente monta uma SEI dando total transparência para o Dr. Garrido e Marquese, condições de trabalho, para não interferir na sua relatoria e nem nos seus encaminhamentos. E aí vai dos vereadores. Se eles com 4 vereadores num grupo de 18 vereadores conseguem construir seu trabalho, também tem que construir na SEI, né? Então não seria eu que faria, como diz, a oposição ser maior ou a base ser menor. Isso quem constrói são os próprios vereadores e seus partidos. Muito bem, ainda ao Jornal da Tarde, né, o presidente da Câmara, Luísio Brazo Boi, informou que encaminhou e-mails para todos os parlamentares antes de definir os membros que serão responsáveis pelos trabalhos da comissão. Vale ressaltar também que eu mandei e-mail para as maiores bancadas, para as 4. Quem respondeu foi só a bancada do Patriota, indicando o Garrido, e do PT a Tainara. O MDB não se declinou, porque o Gerson não quis, e o PSDB também declinou, nem o João, nem o Rafael quis. E nesses 10 dias que eu tinha para formar, e eu vou todo dia na Câmara, nenhum vereador foi se colocar à disposição e pedindo para participar da SEI. Então, isso tem que deixar bem claro. Nenhum vereador, até eu nomear no último dia, no prazo de 10 dias, foi até meu gabinete ou mandou um e-mail querendo participar. Após 5 meses de sessão virtual na Câmara Municipal de Araraquara, os vereadores decidiram discutir a volta das sessões ordinárias presenciais. A reunião será realizada no início do mês de agosto. Segundo o presidente da Câmara, Luísio Brazo Boi, do MDB, 2 possibilidades estão sendo estudadas: retornar com as sessões presenciais já no mês de agosto ou ainda aguardar que a vacinação avance um pouco mais. A primeira sessão virtual foi realizada no dia 16 de fevereiro, início do ano, portanto, a partir da 5ª sessão ordinária deste ano. A medida foi tomada devido ao avanço da pandemia no município, o que acabou definindo o primeiro lockdown no final daquele mês. Seguimos no assunto político. A Câmara Municipal de Araraquara organiza a campanha solidária Aqueça um Focinho, que pretende arrecadar mantas, cobertores, casinhas e também roupinhas para animais, no caso gatos e cachorros. A ação segue até o dia 31 deste mês. As doações podem ser feitas, podem ser peças novas, como usadas. Interessados devem fazer essa doação, contribuir, deixando na recepção da Câmara Municipal de Araraquara. Trazer um assunto de política nacional foi, aliás, destaque. Trouxemos agora há pouco as capas dos jornais em circulação em nosso país e trazer essa reportagem especial. Braga Neto nega ameaça, mas defende voto impresso. Informações, reportagem dele, Humberto de Campos. O ministro da Defesa, general Braga Neto, divulgou nota oficial em que nega que tenha feito ameaças ao presidente da Câmara, deputado Arthur Lira.
Reportagem do jornal O Estado de São Paulo relatou que Braga teria enviado um recado ao presidente da Câmara no dia 8 de julho, dizendo que se não for aprovado o voto impresso e auditável, não haverá eleições em 2022. O presidente da Câmara negou a ameaça. O general se defendeu durante uma cerimônia em que discursava. O ministro da Defesa não se comunica com os presidentes dos poderes por meio de interlocutores. Trata-se de mais uma desinformação que gera instabilidade entre os poderes da República em um momento que exige a união nacional. A discussão sobre o voto eletrônico auditável, por meio de comprovante impresso, é legítima, defendida pelo governo federal e está sendo analisada pelo Parlamento brasileiro, a quem compete decidir sobre o tema. Uma briga declarada entre o Poder Executivo e o Legislativo é tudo o que o governo quer evitar. Até o ministro do Supremo e presidente do TSE, Luiz Roberto Barroso, entrou na conversa. Ele disse que conversou com o presidente da Câmara, Arthur Lira, e que Lira negou a ele qualquer ameaça de Braga Neto. Em uma rede social, o deputado Arthur Lira escreveu que, independentemente do que é publicado pela imprensa, o brasileiro quer voto popular, secreto e soberano. Já o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, disse também em nota que, seja qual for o modelo, a realização de eleições periódicas, inclusive em 2022, não está em discussão. Isso é inegociável. Elas irão acontecer. Agência Rádio Web de Brasília, Humberto de Campos. E manifestações contra Bolsonaro buscam atrair além da esquerda. Mais informações, mais uma vez ele, Humberto de Campos. Partidos políticos de oposição ao governo e a Frente Brasil Popular, a Frente Povo Sem Medo, centrais sindicais e outras entidades da sociedade civil prometem novas manifestações contra o presidente Jair Bolsonaro neste sábado, dia 24 de julho. Entre as reivindicações aparecem o impeachment do presidente, vacinação em massa contra a Covid-19 e um auxílio emergencial de pelo menos R$ 600 até o final da pandemia. O consultor e assessor da Frente Parlamentar Mista do Serviço Público, Vladimir Nepomuceno, comenta o que espera das manifestações. Teremos com certeza já confirmada a presença de representações de partidos políticos de esquerda, de centro, alguns grupos mais conservadores também, de pessoas que não têm vinculação nenhuma a nenhuma organização, que eu acho muito importante, assim como teremos a representação sindical de trabalhadores do setor público, privado, urbanos e rurais, de estatais, de todos os segmentos. Os dirigentes dos movimentos querem atrair entidades e partidos além da esquerda para reforçar o movimento, mas esbarram em discussões internas. A intenção, além de atrair a todos os que se posicionam contra Bolsonaro, é evitar que haja violência, já que em São Paulo, no último ato, aconteceram cenas de vandalismo. Agência Rádio Web de Brasília, Humberto de Campos. Mais uma pausa no seu Jornal da Tarde. Na sequência, a gente volta com informações da economia. Não saia daí. Na família, um ajuda o outro. Na escola, todos compartilham conhecimento. Nas cooperativas de crédito também é assim. As pessoas se unem para ter melhores serviços financeiros. Sicoob apresenta Cooperativismo. Tudo o que você precisa saber. Episódio 2, Cooperativas de Crédito e Sicoob. As cooperativas de crédito são organizações formadas por pessoas com objetivos em comum. Como não possuem fins lucrativos, oferecem taxas e tarifas mais baixas e melhor remuneração para seus investimentos. Os cooperados participam das decisões e compartilham entre si os resultados. O Sicoob é um grande exemplo de cooperativa de crédito. Somos fiscalizados pelo Banco Central do Brasil e já transformamos a vida de milhões de associados. Nossas cooperativas têm tudo de um banco, só que com mais benefícios. São diversos produtos e serviços para você, sua empresa ou agronegócio. O Sicoob oferece também canais de autoatendimento para realizar consultas e transações com toda a comodidade e segurança. Mas mesmo com tanta tecnologia, você tem um atendimento mais humano e personalizado. Afinal, aqui, você é dono. Quer saber mais? Assista aos outros episódios. Sicoob.
Você está ouvindo Jornal da Tarde, RCA Brasil. Economia. De volta para falar de economia, a balança comercial do Centro das Indústrias do Estado de São Paulo, a regional de Araraquara, o CESP, registrou um aumento das exportações no primeiro semestre de 2021. Na comparação com o mesmo período de 2020, houve um aumento considerável no volume de exportações, alcançando 857 milhões de dólares. Já as importações tiveram queda de 12,1% frente ao mesmo período do ano passado, somando 226 milhões de dólares em negócios. Os principais produtos exportados foram aeronaves e aparelhos espaciais, preparações de produtos hortícolas e açúcares e também produtos de confeitaria. Por outro lado, as importações da regional se concentraram em máquinas, aparelhos e também instrumentos de mecânicos, aeronaves e aparelhos espaciais e máquinas e aparelhos e máquinas elétricos. No período analisado, os principais destinos das exportações de Araraquara foram Estados Unidos, Países Baixos, Holanda e China. Já as compras da regional tiveram como principais origem Estados Unidos, Portugal e também a China. Seguimos no assunto de economia. Contribuinte pode consultar a partir de hoje se está no terceiro lote de restituições do Imposto de Renda 2021. Mais informações com ela, Sig Eichmeier. Terceiro lote de restituições do Imposto de Renda à Pessoa Física 2021 será liberado dentro de uma semana, em 30 de julho. A Receita Federal vai depositar o dinheiro nas contas indicadas por 5 milhões de contribuintes. O montante a ser pago soma 5 bilhões e 800 milhões de reais, informa o órgão. A consulta pode ser feita a partir das 10 da manhã desta sexta-feira na página da Receita na internet ou pelo aplicativo. Entre os beneficiados estão contribuintes a partir dos 60 anos de idade, contribuintes que possuem deficiência física ou mental ou moléstia grave. Também estão incluídos cerca de 36.600 contribuintes que possuem o magistério como principal fonte de renda. Mas a maioria dos que estão no terceiro lote são contribuintes de grupos não prioritários que entregaram a declaração até 18 de maio. O primeiro lote de restituições do Imposto de Renda foi pago em 31 de maio e o segundo em 30 de junho. O calendário de pagamentos prevê a liberação de mais 2 lotes em 31 de agosto e 30 de setembro. Da Rádio 2, Sig Eichmeier. Transações do Pix poderão ser feitas por redes sociais e também aplicativos a partir do próximo dia 30 de agosto. Mais informações, mais uma vez ela, Sig Eichmeier. O Pix ganha nova atualização e em breve poderá ser usado para fazer transferências de dinheiro em redes sociais e aplicativos de mensagens. As regras foram regulamentadas pelo Banco Central e também vão possibilitar o pagamento de compras pela internet. Os serviços fazem parte da integração entre o Open Banking e o Pix, que prevê a entrada de iniciadores de pagamentos a partir de 30 de agosto. A ampliação do sistema instantâneo de pagamentos vai permitir que a transação seja feita por uma instituição diferente da que detém a conta do usuário. Além disso, quem comprar um produto pela internet ou aplicativo poderá ser automaticamente direcionado para fazer o pagamento em seu banco. Concluída a transação, o usuário será redirecionado de volta para a loja virtual. A resolução do Banco Central estabelece que as mudanças no uso do Pix ocorram em fases, para que as instituições tenham tempo de ajustar seus sistemas. E para utilizar os novos recursos, os usuários deverão autorizar o compartilhamento de dados. Da Rádio 2, Sig Eichmeier.
A gente volta trazendo um assunto positivo para a nossa região. Uma grande rede atacadista anunciou nesta quinta, dia 22, a abertura de uma nova loja na cidade de Matão. Aliás, ela está prevista para ocorrer até dezembro e, segundo a empresa, terá um projeto inovador e espaço de vendas de 4.200 metros quadrados. Com investimento de 58 milhões de reais, o espaço localizado na rua São Lourenço, bem próximo à Prefeitura de Matão, vai contar com amplo estacionamento coberto, climatização em todo o ambiente interno e também uma grande variedade de produtos para abastecer os lares e também os comércios locais, incluindo hortifruti, serviços de açougue, lanchonete própria, além dos self-checkouts, que funcionam como um caixa rápido para que os clientes que buscam por praticidade, possam ali ser atendidos. O objetivo, segundo o grupo, é oferecer aos clientes da região uma ótima experiência de compra e também preço baixo. E para se candidatar a uma das vagas que vão ser abertas nessa unidade, interessados podem entrar no site do Tenda Atacado na seção Trabalhe Conosco. O link você encontra daqui a pouco em nosso portal rciararaquara.com.br ou, se não, já entrar diretamente, tendaatacado.pandap.com.br. Mais um intervalo, na sequência a gente volta trazendo as informações do mundo esportivo. Não saia daí. Você está ouvindo Jornal da Tarde, RCA Brasil. Você pode se comunicar e ouvir toda a programação da RCA Brasil em qualquer parte do mundo. Basta acessar nossa página na internet www.rciararaquara.com.br e nas principais plataformas das redes sociais. Tenha a Brasileiríssima na palma da sua mão. Baixe o app RCA Brasil, disponível para aparelhos Android. Brasil de todas as bossas. O jeito especial de compor, cantar e tocar a música popular brasileira de todos os tempos. Com destaque para a Bossa Nova. Quinta, 6 da tarde. Reapresentação, sexta, 8 da noite. Estamos de volta para falar de esportes. Quem nos traz mais informações é ele, Rafael Zocco. Esporte. Olá para você que está ligado nas redes sociais da RCA em Araraquara, desta sexta-feira, dia 23 de julho de 2021. Tênis de mesa. A equipe da Fundesport representará Araraquara na Copa Brasil de Tênis de Mesa e será disputada na Arena Carioca 1, palco das Olimpíadas 2016, no Rio de Janeiro. Os atletas que representarão a cidade são Leiridiane Castro, Isabela Casemiro, Anderson Cruz, Pedro Brandão, Peterson Guidolin, Heitor Grava, Vitor Pinhatar, Fábio Vicari e o técnico e também atleta Douglas Rodrigues. Antes da Copa Brasil, a Fundesport fez bonito na segunda etapa do ranking paulista de tênis de mesa, onde conquistou ouro com Douglas Rodrigues e prata com Leiridiane Castro. O torneio no Rio de Janeiro seguirá os protocolos impostos pela pandemia da Covid-19 e envolve a categoria Super Pré-Mirim até a categoria Absoluto. Basquete feminino. O César Araraquara volta à quadra neste sábado para jogo decisivo diante de Blumenau, às 5 horas da tarde, no ginásio do SESI, pelo segundo jogo dos playoffs das quartas de final da LBF. Como foi superada na primeira partida, as comandadas por Daniel Watf precisam da vitória para forçar o jogo 3, que também será realizado aqui em Araraquara na segunda-feira. Copa Sul-Americana. O Santos está classificado às quartas de final. Na noite desta quinta-feira, o Peixe encarou o Independiente e empatou por 1-1 em Avellaneda, na Argentina. Lucas Gonzalez e Caio Jorge fizeram os gols do jogo.
como o Santos venceu o primeiro jogo por 1-0, o empate garantia a classificação da equipe. Na próxima fase, o Santos enfrentará o Libertad do Paraguai. Ferroviária. O atacante Ramon não faz mais parte do grupo treinado por Elano Blumer, que disputa o Brasileiro da Série D. O jogador de 22 anos, que foi anunciado no mês passado para a disputa da competição, não chegou a fazer um jogo oficial pelo clube e sequer foi relacionado para as partidas. Por falta de espaço, a sua rescisão foi publicada na tarde desta quinta-feira no BID da CBF. Já a equipe segue preparação para o confronto diante do Boa Esporte, na abertura do retorno da Série D. A partida acontecerá neste domingo, às 3 horas da tarde, na Fonte Luminosa. O técnico Elano Blumer terá mais uma vez que mexer na equipe. O goleiro Saulo tomou o 3º cartão amarelo e está suspenso. Wagner deve ser o titular neste domingo. Léo Castro deve ganhar nova oportunidade no meio de campo, já que Guilherme Bala foi negociado com o futebol do Oriente Médio. Já o volante PH cumpriu suspensão na partida anterior e volta a ficar à disposição da comissão técnica. Com isso, a Ferroviária poderá ir a campo com Wagner, Bruno Leonardo, Guilherme Matos e Léo Rigo, Bernardo, Marquinhos ou PH, Nando Carandina, Léo Castro e Bruno Santos, Júlio Vitor e Gleison. Ficamos por aqui e não deixe de acessar o nosso portal rciararaquara.com.br e as nossas redes sociais para outras novidades. Até a próxima! Rafael Zocco de volta na próxima segunda com mais informações, trazendo principalmente informações das Olimpíadas e também a rodada de final de semana do Campeonato Brasileiro. Muito bem, ponto final em mais uma edição de número 1 do Jornal da Tarde. Nosso muito obrigado pela audiência, pela companhia. Siga muito bem informado através do nosso portal de notícias ou ainda nos acompanhando pelas redes sociais, ouvindo também a nossa rádio web RCA Brasil pelo portal ou ainda pelo aplicativo para Android. A gente volta a se encontrar na próxima segunda, edição 2 do Jornal da Tarde, a partir das 4 da tarde. Até lá. Você ouviu Jornal da Tarde RCA Brasil. A notícia do jeito que ela é. De segunda a sexta, às 4 da tarde.